O veneno de Nayane não tem limites e a humilhação que ela despeja sobre Agrado dentro daquele bar é de revirar o estômago de qualquer um. Ela olha para Agrado como se estivesse diante de um lixo, de algo descartável que não merece nem o ar que respira. Nayane faz questão de elevar o tom de voz, de usar palavras que cortam como faca, tudo para deixar claro quem manda e quem obedece. Ela pisa sem dó, destila todo o seu recalque disfarçado de superioridade, enquanto o ambiente gela. João Raul está ali do lado, assistindo a tudo, e o constrangimento dele é visível no rosto, no suor que brota na testa. Ele tenta desviar o olhar, tenta fingir que não é com ele, mas a agressividade de Nayane é magnética e podre. João Raul sente o peso daquela cena ridícula e a covardia dele em não calar a boca da noiva só piora a situação. É uma tortura psicológica ver Nayane rindo da cara de quem trabalha duro, tratando Agrado como se fosse um nada, um objeto de diversão para o seu ego inflado e doentio. Enquanto o clima pesa no bar, Esteban e Laurinha estão em outro nível de tensão, uma briga que explode por causa de segredos e pressões que ninguém mais aguenta segurar. Esteban está possesso, ele grita, ele gesticula, ele cobra fidelidade e verdade de uma forma que beira o desespero. Laurinha não fica atrás e o embate entre os dois é carregado de uma energia pesada, de uma mágoa que vem de longe. É uma discussão feia, cheia de dedos apontados e acusações que ferem o orgulho. Eles não estão apenas falando, eles estão se atacando, tentando ver quem machuca mais o outro com as palavras certas. No meio dessa confusão toda, a Laurzinho resolve dar as caras no bar de Janete e Palhares. A chegada dele é como um estupim, uma presença que incomoda e que traz à tona sentimentos que deveriam estar enterrados. Janete perde o prumo, ela fica estática, e Palhares percebe na hora o impacto que aquele homem causa na sua parceira. Palhares não é bobo e o ciúme começa a queimar por dentro ao ver o estado em que Janete fica diante de Alaurzinho. Ele chama a atenção dela de forma ríspida, querendo saber o que é aquilo, porque ela está reagindo daquele jeito. O clima no bar da Janete se torna um campo minado onde qualquer passo em falso pode causar uma explosão de violência emocional. Mas a surpresa maior vem de onde menos se espera. Rony, em um momento de pura impulsividade ou talvez de uma carência profunda, resolve abrir o coração para Zilá. Ele se declara com uma intensidade que assusta e sem dar tempo para ela reagir, ele a puxa para um beijo carregado de uma necessidade desesperada. Zilá fica sem chão, o mundo gira e aquele contato físico muda completamente o jogo entre os dois, trazendo uma carga de traição implícita e de perigo que eles ainda não conseguiram medir. A atenção volta para o bar onde Nayane continua seu show de horrores, mas agora o jogo vira. Agrado não aceita mais as ofensas calada e decide desafiar João Raul na frente de todo mundo. Ela joga a verdade na cara dele, questiona sua masculinidade e a sua omissão diante daquela mulher desequilibrada. João Raul se vê entre a cruz e a espada, e é nesse momento que o ciúme de Nayane atinge o ápice. Ela percebe a conexão, percebe que João Raul está afetado por Agrado e a fúria dela se torna algo físico, algo que transborda em ódio puro. Nayane quer destruir Agrado, ela quer apagar qualquer rastro de dignidade que aquela mulher ainda tenha. A inveja que Nayane sente da força de Agrado é o que alimenta esse comportamento agressivo e asqueroso, criando um ciclo de ataques que parece não ter fim. No meio desse caos de sentimentos, Laurinha toma uma decisão extrema para proteger Esteban. Ela sabe que o cerco está se fechando e que a verdade pode destruir tudo que eles construíram. Diante de Janete e Zuzu, ela respira fundo e solta a bomba que ninguém esperava ouvir. Ela assume que é Benedito Boaventura. É uma confissão que cai como um raio, deixando Janete e Zuzu em choque absoluto. Laurinha se sacrifica, coloca o próprio pescoço na forca para desviar a atenção de Esteban, assumindo uma identidade que traz consigo um peso enorme de mentiras e perigos passados. O silêncio que se segue à revelação é ensurdecedor, as máscaras caíram de vez e agora não existe mais volta para Laurinha. Ela se tornou o alvo principal de todas as desconfianças e de toda a raiva que essa identidade carrega. Enquanto isso, Eduarda vive o seu próprio pesadelo ou seu maior sonho, dependendo de como se olha. Ela tem a certeza absoluta de que viu a mãe passar, de que a mulher que ela tanto procurou está viva e por perto. O desespero toma conta de Eduarda, ela começa a correr atrás de um fantasma, de um rastro que pode ser apenas fruto da sua imaginação perturbada pela dor. Ela vai atrás dela com uma obsessão cega, ignorando tudo e todos ao seu redor, movida apenas pela necessidade visceral de reencontrar a mulher que a deixou. O coração de Eduarda bate na garganta, a respiração falta e ela se enfia em lugares perigosos, gritando pela mãe, implorando por uma resposta que pode nunca vir.
A busca de Eduarda é solitária e dramática, uma corrida contra o tempo e contra a própria sanidade que a leva para um desfecho incerto e carregado de angústia. A agressividade nas falas de Nayane continua ecoando na mente de quem presenciou a cena no bar. Ela não se deu por satisfeita e continua maquinando como acabar com a raça de Agrado de uma vez por todas. Ela não aceita ser desafiada, muito menos por alguém que ela considera inferior. A mente de Nayane trabalha no sentido da destruição total, da humilhação pública e da aniquilação da autoestima da outra. João Raul está cada vez mais encurralado, percebendo que se casar com Nayane pode ser o seu maior erro, mas ele é fraco demais para romper as correntes de um compromisso que já nasceu morto. A traição de sentimentos é clara, ele deseja a força de Agrado mas está preso ao veneno de Nayane, e essa dualidade o está destruindo por dentro, transformando-o em uma sombra de homem que apenas observa a maldade acontecer. Janete está em frangalhos depois de ver a Laurzinho e ouvir a confissão de Laurinha. O mundo dela desmoronou em poucos minutos e Palhares não ajuda, só cobra, só briga, só despeja mais insegurança sobre ela. O bar, que deveria ser um refúgio, se tornou um lugar de lembranças amargas e de verdades insuportáveis. Palhares grita com ela, exige explicações que ela não tem como dar agora, e a relação dos dois entra em um colapso violento. Eles trocam ofensas pesadas. Jogam na cara um do outro anos de frustrações e a presença de Alaurzinho ali só serve como combustível perfeito para esse incêndio emocional. Janete se sente acuada, traída pela própria vida e sem saber em quem confiar, já que até Laurinha, sua confidente, revelou ser alguém completamente diferente do que ela imaginava. Zilá, depois do beijo de Rony, entra em um estado de negação e medo. Ela sabe que aquele gesto mudou tudo e que a declaração dele é uma bomba relógio. Ela tenta se afastar, tenta limpar o sabor do beijo, mas a marca ficou. Rony a persegue com o olhar, ele quer uma resposta, ele quer que ela admita que também sentiu algo. A tensão entre os dois é palpável e perigosa, pois envolve segredos que podem destruir a reputação de Zilá e a vida de Rony. Eles estão brincando com fogo em um terreno cheio de pólvora, onde a inveja de outros pode transformar esse romance repentino em um escândalo sem precedentes. Zilá sente que está perdendo o controle de sua vida e que cada passo que dá a aproxima mais de um abismo de mentiras e traições. A revelação de Laurinha continua repercutindo, com Zuzu tentando processar a informação de que a mulher à sua frente é Benedito Boaventura. O clima é de pura desconfiança e agressividade verbal. Zuzu não acredita totalmente, ela acha que é mais uma armação de Laurinha para proteger Esteban. E as duas começam um embate psicológico de quem engana quem. Laurinha se mantém firme na mentira, ou na verdade distorcida, mas o preço emocional disso é visível no seu olhar cansado e desesperado. Ela sabe que se Esteban não agir agora, todo o seu sacrifício terá sido em vão e a fúria de Janete e Zuzu vai cair sobre ela com toda a força, transformando-a na grande vilã dessa história de identidades trocadas e passado obscuro. Eduarda continua sua busca frenética pela mãe, entrando em becos escuros, questionando pessoas que não sabem de nada, sendo ignorada e maltratada por quem cruza seu caminho. A dor da rejeição e a esperança cega a transformam em um alvo fácil para quem quiser se aproveitar de sua fragilidade. Ela acredita piamente que a mãe está fugindo dela e essa ideia a tortura, fazendo-a sentir um misto de amor e ódio profundo. Cada sombra que ela vê parece ser a figura materna, cada passo apressado que ela ouve a faz correr mais rápido, mas a mãe parece ser uma miragem. Um fantasma que insiste em assombrá-la sem nunca se deixar alcançar. O cansaço físico começa a abater Eduarda, mas a mente dela não para, alimentada por uma obsessão que beira a loucura. No bar, Nayane decide que é hora de dar o golpe final em Agrado. Ela se aproxima de João Raul e, na frente de Agrado, faz uma demonstração de posse asquerosa, humilhando a trabalhadora mais uma vez ao dizer que mulheres como ela servem apenas para limpar o que pessoas como Nayane sujam. É uma agressão verbal de baixo nível, uma tentativa desesperada de Nayane de reafirmar seu poder através da dor alheia. Agrado sente o impacto, mas seu olhar para João Raul é de puro desprezo pela falta de atitude dele. O bar inteiro assiste àquela cena degradante, o silêncio é cortado apenas pela risada histérica e vitoriosa de Nayane, que se sente a rainha do pedaço enquanto pisa na dignidade de uma mulher honesta. A semente da vingança foi plantada no coração de Agrado e ela não vai esquecer o que Nayane fez. Esteban finalmente confronta a Laurinha sobre a confissão que ela fez a Janete e Zuzu. Ele está furioso porque não queria que ela se expusesse desse jeito, mas ao mesmo tempo sente um alívio covarde por estar protegido. A discussão entre os dois volta a pegar fogo, com acusações de egoísmo e manipulação.
Laurinha joga na cara dele que está destruindo a própria vida para salvá-lo e que ele não tem o direito de reclamar. A briga é feia, cheia de mágoa acumulada, e termina com os dois se olhando como estranhos, como inimigos que dividem o mesmo teto. A confiança acabou. O que sobrou foi apenas um pacto de sobrevivência baseado em mentiras e no medo constante de serem descobertos pela justiça ou pelas pessoas que eles mais enganaram. Janete não consegue tirar a Laurzinho da cabeça e a presença constante dele por perto começa a causar problemas reais em seu trabalho e em sua vida pessoal. Palhares está no limite, ele ameaça Janete, ele diz que vai embora se ela não se comportar, e a agressividade dele só faz com que Janete se sinta mais infeliz e presa a um homem que não a entende. Ela olha para Laurzinho e vê uma vida que poderia ter sido diferente. Mas o peso da realidade e das escolhas erradas a mantém acorrentada a Palhares e ao medo de ficar sozinha. A inveja que ela sente de quem conseguiu ser feliz é nítida, e ela desconta essa frustração em quem está por perto, tornando o ambiente de trabalho um verdadeiro inferno para todos. A tensão entre Zilá e Rony atinge um ponto de não retorno quando eles são quase flagrados em um momento íntimo. O medo da exposição faz com que Zilá reaja com violência verbal contra Rony, tentando se proteger através da agressão. Ela o chama de louco, diz que o beijo foi um erro e que ele nunca mais deve encostar nela. Rony se sente traído em seus sentimentos, ele achava que o beijo tinha significado algo para ela também. A mágoa dele se transforma em um ressentimento perigoso e ele começa a olhar para Zilá não mais com amor, mas com o desejo de fazê-la sofrer tanto quanto ele está sofrendo agora. A relação deles que mal começou já está contaminada pelo veneno da rejeição e da raiva contida. Eduarda finalmente para de correr, exausta e chorando no meio da rua. Ela percebe que pode ter seguido uma ilusão, mas a dor em seu peito diz o contrário. Ela sente que a mãe está por perto, que existe um segredo que todos estão escondendo dela. A obsessão de Eduarda agora se volta contra todos os que a cercam. Ela começa a desconfiar de que seus amigos e familiares sabem onde a mãe está e que estão mentindo para protegê-la ou para torturá-la. A paranoia começa a tomar conta de Eduarda, e ela decide que vai descobrir a verdade custe o que custar, nem que tenha que passar por cima de quem ela ama para encontrar as respostas que tanto busca no escuro de sua própria alma. Agrado, humilhada e ferida em seu orgulho, começa a planejar sua resposta contra Nayane. Ela sabe segredos que Nayane nem imagina, detalhes do passado da Dondoca que podem destruir sua reputação impecável de uma vez por todas. O ódio que Nayane plantou em Agrado agora está florescendo em uma estratégia fria e calculada de destruição. João Raul, sem saber, está no meio desse fogo cruzado e será o primeiro a ser queimado quando as verdades começarem a aparecer. A guerra no bar está apenas começando. E o que era apenas uma troca de insultos vai se transformar em um campo de batalha onde apenas uma delas sairá inteira, enquanto a outra será arrastada pela lama da própria arrogância. No fechamento desse ciclo de ódio e segredos, Laurinha se vê cada vez mais isolada em sua nova identidade. Ela assumiu ser Benedito Boaventura, mas agora as consequências dessa escolha começam a bater à sua porta na forma de ameaças anônimas e olhares de desprezo. Janete e Zuzu não vão deixar essa história em paz e começam a investigar cada passo do passado de Benedito, prontas para desmascarar Laurinha na primeira falha. O perigo é real e imediato, e Laurinha percebe que ao tentar salvar Esteban, ela pode ter assinado sua própria sentença de morte social e emocional. O clima é de pura tensão, com todos se vigiando, todos se odiando e a traição espreitando em cada esquina, pronta para dar o bote final em quem baixar a guarda.